Hi guys, tudo bem? E aí? Boa noite. Então, o assunto que eu queria falar com vocês, que eu falei que eu ia publicar um vídeo, né, daqui a pouco, agora, que é de um assunto importante. O assunto importante é prioridade. O que é uma prioridade de uma pessoa para com outra pessoa? Você já se sentiu uma prioridade para alguém ou não? Você de repente ainda não identificou isso em alguma pessoa, que ela te desse uma prioridade. Como que é que a gente percebe esse tipo de coisa, né? De comportamento que tem muito a ver com a consideração, né, que a pessoa tem por nós. Então assim, olha, eu vou dar um exemplo. Os melhores exemplos estão na vida da gente mesmo, né? Eu acho, porque a gente tem as experiências e aí eu acho que é a melhor forma de exemplificar, né? Então, por exemplo, teve uma vez que eu me decepcionei muito com uma pessoa, não era namorado, era um outro rapaz, um amigo mesmo. Eu me decepcionei pra caramba com ele. E isso me fez chorar naquela época, tá? Pegou, realmente tem coisas que pega a gente, né, machuca, e eu chorei e acabei ligando para outro amigo meu. E no começar a falar, quando eu acho que acontece isso com vocês também, quando a gente é realmente ferido, magoado, machucado por alguém, quando a gente começa a falar do assunto, eu sou assim, eu começo a chorar. Eu não consigo falar do assunto. É impressionante. Aí eu tentei falar desse assunto com esse meu amigo no telefone. Naquela época só existia telefone fixo. E eu comecei a chorar e ele viu que eu não ia conseguir falar. Ele falou só isso assim: eu tô passando aí agora. Me espera. E desligou. E dali 10, sei lá, 15 minutos, ele tava lá na minha casa. Cara, o comportamento dele foi tão bonito. Ele pediu para entrar, minha mãe tava sabendo que eu já tava triste e tal. Eu falei, não, mas deixa ele entrar. Ele falou que vinha aqui. E ele entrou, a gente se... Assim que ele me viu, ele me deu um tamanho de um abraço. E eu também não segurei a emoção nessa hora, comecei a chorar nesse abraço, tá? E ele com todo o amor, falando, meu, o que que aconteceu? Eu sei que tá difícil de você contar, mas se acalma, me conta o que que foi. Essa foi uma demonstração de que eu estava sendo para ele ali naquele momento uma prioridade que me emocionou muito. E nós nunca tivemos nada, nós nunca, assim, fomos atraídos um pelo outro no sentido de namorar, relacionamento. Eu nunca fiquei com ninguém, eu só namorei, né? Éramos apenas amigos mesmo, sabe? E eu fiquei emocionadíssima com o comportamento dele. Fiquei tocada mesmo, fiquei positivamente, claro, agradecida demais. E esse comportamento dele, essa reação imediata que ele teve, eu tô passando aí agora. E enfim, tudo que conversamos depois e tal, eu consegui fechar aquele machucado que o outro tinha me dado. Eu consegui virar mais fácil essa página da tristeza que o outro tinha causado em mim. Mas você vê que o remédio, ele veio imediatamente, na hora certa, na hora que você precisa.
Então aí é uma prioridade. Quando você precisa ali naquela hora. Então eu gosto de deixar bem enfatizado o seguinte: quando alguém pede ajuda, não é para amanhã. Não é para depois de amanhã, não é para daqui uma semana. É agora. Quando uma pessoa pede ajuda, é imediatamente. Se ela tá pedindo ajuda, ela tá precisando de sujar. Tem gente que não entende isso. E tem gente que não vê você como uma prioridade. Pronto, acabou. Então, quando você escolhe alguém para desabafar e essa pessoa não te dá retorno, você não é uma prioridade para ela. Esquece ela nesse socorro. Tem gente, a internet estragou um pouco esse tipo de respostas das pessoas, porque antigamente eu venho de um tempo que não existia o celular e a internet. Então as pessoas, quando precisavam se falar, elas se telefonavam no telefone fixo, mas principalmente elas se viam, se encontravam. Porque não tinha outro jeito. Vai mandar uma carta? Também não dá, né? Então as pessoas iam mais umas nas casas das outras e se viam mais. Ou, como eu disse, ligavam para o telefone fixo, fosse do trabalho ou da casa da pessoa. Esse relacionamento humano, ele foi um pouco cortado com a internet, né? Porque a pessoa hoje, ela tem o privilégio de poder ver o que você está falando e não te responder imediatamente. Responder quando ela achar que deve, ou às vezes até esquece de te responder. Eu conheço algumas pessoas que já demonstraram uma série de vezes que eu não sou prioridade para elas. Eu sou literalmente deixada de lado e sem resposta. Eu vou procurar de novo para falar alguma coisa? Não é perda de tempo. Quando você encontra alguém que te dá esse exemplo bonito, que eu mandei aqui agora, de prioridade, você tem que valorizar. Porque é uma pessoa fora da internet. É uma pessoa de coração ainda aberto para o mundo. Principalmente de coração aberto para você, que quer te ouvir, quer entender por que você está triste, por que você está sofrendo. E isso não implica em misturar as coisas. Pode ser apenas uma amiga e um amigo, e nada mais. Não é porque vê... Olha só, gente, eu acho que tem uma coisa que fica, às vezes, que pega super mal, tá? Você vai socorrer uma pessoa que tá sofrendo, tá triste, e se aproveita desse abraço e desse carinho para dar um beijo na boca. Eu acho que não é por aí. A pessoa não tá nesse clima. Ela tá chorando e tá triste, tá? Que dirá fazer sexo e etc. Isso não resolve. Não é esse tipo de ajuda que prioridade dá. Certo? Vamos confundir as coisas. Tá? Então eu acho importante a gente valorizar mais o ser humano e menos a internet. Nesse sentido das respostas da vida. Quem faz de nós prioridade merece a nossa atenção. Concorda? E se você gosta de ser tratado assim, também pense no outro desse modo. Quando alguém estiver sofrendo, dê atenção. Você não sabe o que é que está passando lá no coração dessa pessoa triste. Não é para beijar na boca, cair na cama e fazer sexo. Não é a prioridade desse jeito. Não vamos confundir, gente. Beijo.